é a diferença da farinha branca para farinha de aveia ou as outras farinhas? Você também tem essa dúvida? Sempre que você vai fazer uma receita de um bolo, de uma torta, né, de um doce, algo assim, você tem dúvida de qual farinha que você deve usar na sua receita? Ou quando você vai no supermercado, aí você fica se perguntando, nossa, mas qual que eu compro? Por que eu vou comprar essa farinha? Qual que vai ser melhor para aquela minha receita, para aquele meu bolo, né, para aquela torta, para aquele doce, enfim. A gente fica com várias dúvidas na cabeça e não sabe ao certo qual é melhor, né? Seja muito bem-vindo ao canal Referência Alimentação. Meu nome é Tânia Mari, eu sou nutricionista e eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo qual é a diferença entre as farinhas e qual é a melhor para a sua receita. Então fica aqui comigo. Às vezes a gente tem dúvida de qual farinha comprar, qual utilizar, o que vai mudar na minha receita, né? Como que eu vou fazer? Na verdade, não tem tanto segredo assim depois que você entende a técnica como utilizar cada farinha. Então vamos lá para a primeira diferença. É o seguinte, quando eu comparo uma farinha de trigo branca com uma farinha de trigo integral, a diferença entre elas é que a integral ela é rica em fibras, ela tem fibras, minerais, vitaminas, o que a farinha branca não tem. Então ela é um alimento ali, digamos, vazio, né? Ela só tem calorias, ela não vai trazer benefícios para o meu corpo em questão a vitaminas e minerais, a fibras, né? Então ela não vai trazer isso. Nesse caso, é melhor sim a farinha integral. Agora tem pessoas que é intolerante ao glúten. Presta atenção, o glúten ele é uma proteína que tem no trigo, aveia por questão de muitas vezes ser processada no mesmo ambiente, mas a aveia em si ela não tem glúten, é mais por conta desse processamento. Aí nós temos a cevada e o centeio, tá? As outras farinhas, os outros alimentos não têm o glúten. Então, para quem é intolerante, aí sim compensa, né? Tem que trocar essa farinha de trigo por outras, que no caso pode ser a farinha de arroz, pode ser o amido de milho, ou pode ser farinhas, outros tipos de farinhas, como farinha de berinjela, farinha de sementes, de outros legumes. Porém, para cada tipo de farinha, às vezes você precisa fazer outras alterações na sua receita, porque algumas, como por exemplo, a farinha de trigo integral ou a aveia, né, esses alimentos que contêm mais fibras, eles precisa ali de uma massa mais líquida, porque ele acaba consumindo mais água ali, porque a fibra, ela suga a água. Então, se eu não tiver na minha receita, muitas vezes a mesma quantidade de líquido de uma receita que vai uma farinha branca, provavelmente o meu alimento ali, como um bolo, uma torta, pode ser que ele fique pesado, ele não cresça, não fique macio, né? Porque você precisa adicionar mais água. Uma coisa que você pode fazer também, agora no início, quando você está trocando essas farinhas, muitas vezes, ao invés de você trocar 100% ali na massa, você troca uma parte. Então, por exemplo, você pega um bolo comum, que vai ali 3 xícaras de farinha de trigo branca. Então, o que você faz? Mantém uma xícara de farinha branca. A segunda xícara, ali, você coloca a farinha integral. E a terceira xícara, você pode utilizar de aveia, de granola, né, ou outros produtos. E aí você faz essa mescla, né, mistura essas farinhas e faz ali a sua receita. Então, você vai verificar que ela não vai ter tanta diferença ali no resultado final. Você vai conseguir sentir o sabor, a textura, como que você precisa adequar. E é claro que na internet a gente tem muitas receitas que você pode utilizar vários tipos de farinhas, né? Desde farinhas de oleaginosas, que são as castanhas, como também as sementes, né? E outros grãos. Então você pode utilizar. Mas a diferença basicamente entre essas farinhas são essa questão mesmo de fibras e minerais. Aí muita gente tem falado pra mim assim, ah, Tânia, mas eu tô usando a farinha de arroz, ela é boa? A
A diferença para a farinha de trigo tradicional é que ela não tem o glúten, certo? Então ela não tem ali, ok. Porém, se essa farinha de arroz for aquela farinha branca, ela vai ser igual a farinha de trigo branca em relação de nutrientes. Então ela também não tem fibras, nem minerais, nem vitaminas, a não ser que você escolha a farinha de arroz integral, que tem ali, você percebe até a cor é diferente, é mais escurinha, porque ela tem ali junto a casca, né, do arroz, tem ali então as fibras, então ela tem essa casca. Agora, quando você utiliza também uma farinha de aveia, você pode usar tanto o farelo, né, e triturar ele, como a farinha também. O farelo, você já verifica que ele também tem uma coloração mais escura. Ele também é rico em fibras, vitaminas e minerais. Então, no geral, quando você decide trocar por outros tipos de farinha, o que nós avaliamos? É sempre a informação ali, o valor nutricional daquele alimento. Quando eu faço essas trocas, o que aquele alimento vai beneficiar para a minha saúde? Né? Ele vai trazer o quê? Ele vai me trazer vitaminas? Ele vai me trazer minerais? Ele vai me trazer fibras ali? Que essas fibras, elas vão ajudar na limpeza ali do organismo, no funcionamento do intestino, né? Em retirar as toxinas. Então as vitaminas e os minerais também vão trabalhar para melhorar o funcionamento do meu corpo, né? Melhorando a pele, a unha, o cabelo, toda a saúde do meu corpo, tanto externo quanto interno, como também as funções cerebrais. Então a gente precisa muito desses alimentos integrais. Então trocar um alimento que não tem esses nutrientes, como uma farinha de trigo branca por uma farinha de arroz branca, se você não tem intolerância ao glúten, a nada, simplesmente trocar por trocar, não muda. Você às vezes vai acabar só gastando dinheiro, né? Porque a farinha de arroz ela é mais cara que a farinha de trigo. Porém, as duas são farinhas brancas, que não tem também, não são ricas em nutrientes. Então, se você não é intolerante, como eu falei, não faz sentido nenhum. Agora, pensando no nutricional, como eu já falei para vocês, das vitaminas, tudo, aí ok, aí você vai estar trocando. E também, se você não tem essa intolerância, não precisa trocar por outros tipos de farinha, pode utilizar mesmo a de trigo integral. Agora, se você quer variar nas suas receitas, descobrir sabores, aromas, né, texturas diferentes, aí ok. Muito legal você fazer essas trocas e essas experiências na cozinha, né? Para você identificar qual que é melhor para você também. E outra coisa também vai depender muito do produto que você está fazendo. Por exemplo, eu vou fazer um cookies ali. Se eu colocar um amido de milho, ele é diferente de uma farinha de trigo, de uma farinha de berinjela, uma farinha de oleaginosas, ele vai ficar diferente em relação à textura, tá? Então aí você vai fazer esses experimentos à textura. Então a gente só precisa entender a diferença, como eu falei, dessa experiência da textura e do valor nutricional do alimento. Então, sempre que você for ao mercado e tiver essa dúvida de qual comprar, então você vai pensar qual que é o seu objetivo? É melhoria na sua saúde ou simplesmente testar sabores e texturas? Então, quando você pensa em saúde, então você vai pensar nos integrais. E quando você pensar em texturas, em aromas, aí fica livre para você pensar e escolher o que vai ser melhor para você ou testar de todos os tipos. E em relação à saúde também, outra coisa que você vai pensar é: você é alérgico a algum alimento? Você tem intolerância a algum alimento? Se não, se é questão mesmo de valor nutricional, você pode sim utilizar uma farinha de trigo integral ao invés de uma farinha de arroz integral. Você pode sim utilizar ela, é boa, é rica em nutrientes, mas porém de vez em quando você pode revezar, porque os nutrientes de alimentos diferentes, eles vão trazer vitaminas e minerais diferentes também para o seu corpo. Então é legal você revezar.
Agora, trocar, porque simplesmente está todo mundo trocando, todo mundo falando na internet que um é melhor que o outro, não faz sentido, ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado a esclarecer um pouco qual tipo de farinha usar e o que comprar quando você for ao supermercado fazer suas compras. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui no curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Clica no sininho também para ser notificado dos próximos vídeos, ok? Até o próximo!